Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista da Fórum Estudante. Eu sou o Rui Marques, temos hoje connosco o gosto e a honra de ter o Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, o professor Jorge Conde. Seja muito bem-vindo, é um gosto Muito de contar obrigado. Boa tarde. com a sua presença nesta grande entrevista e num dia em que abrimos aqui um novo ciclo, esperamos nós, de saída da crise. Neste regresso às atividades letivas, como é que o Politécnico de Coimbra está a viver este dia e este arranque para uma nova etapa? Que medidas de segurança foram tomadas? Como é que está a arrancar esta etapa? Está a arrancar, antes de mais, boa tarde também para todos aqueles que, entretanto, nos estão a ouvir. Agradecer o vosso convite para estar aqui convosco hoje, neste dia que tem esse simbolismo de estarmos, de facto, a retomar alguma atividade mais normal. Dizer que estamos a retomar com muita lentidão e com muita serenidade este regresso às atividades presenciais. Hoje, enfim, já há mais gente a trabalhar presencialmente do que havia a semana passada, naturalmente, até porque as pessoas estão um pouco cansadas do confinamento em casa e, portanto, em alguns casos, tinham mesmo como opção poderem voltar ao trabalho presencial, e daí que hoje haja já mais gente a trabalhar presencialmente. No que diz respeito às atividades com estudantes e às atividades letivas propriamente ditas, o nosso regresso ainda não aconteceu hoje. Haverá ao longo desta semana alguns alunos que vão retomar os seus estágios, alguns investigadores que já pediram para regressar aos laboratórios e para começarem a retomar os seus trabalhos de investigação, mas do ponto de vista de aulas propriamente ditas, elas não vão acontecer nem esta semana, nem ao longo de todo o mês de maio, porque nós fizemos uma opção que foi terminar as aulas teóricas e teórico-práticas que estávamos a lecionar no formato online e só depois disso retomarmos a atividade presencial. Isto porque, primeiro, era difícil conciliar as duas atividades, ou seja, os alunos dificilmente poderiam estar de manhã online e à tarde nos laboratórios. Depois, porque uma percentagem muito grande dos nossos alunos não estão em Coimbra, e, portanto, era importante dar-lhes algum tempo para regressarem a Coimbra. Alguns, para regressarem a Coimbra, vão ter que alugar quarto, porque, entretanto, tinham entregue os quartos com a convicção de que não voltariam. E, portanto, tudo isto vai levar o seu tempo e, nomeadamente, o fim das atividades teóricas e teórico-práticas acontecerá no final de maio. Nós já temos uma calendarização mais ou menos prevista para o regresso às atividades práticas, às aulas práticas, e, como eu digo, no início de junho começarão então as aulas práticas. Também gradualmente, sempre com grupos mais pequenos, ou seja, não vamos trazer as turmas todas de uma vez, vamos dividir as turmas e trazer grupos para fazer as aulas práticas, de maneira a que não se cruze muita gente nos corredores, é esse o objetivo também. E temos um problema de fundo, que é um problema neste momento nacional, não é um problema só de Coimbra, que é o ensino na área da saúde. Os hospitais não estão a receber os estudantes e, portanto, aí não sabemos ainda como é que vamos fazer. Estamos a aguardar. Relativamente às medidas de segurança que referia, bom, fizemos aquilo que a Direção-Geral de Saúde recomenda, não é? Desde as máscaras, às viseiras, aos fatos, quando isso se justifica, aos álcool geles em tudo quanto é sítio. Estamos, inclusivamente, a trabalhar com uma empresa aqui da região para podermos ter pequenas toalhitas individuais que se trazem no bolso para limpar alguma coisa que seja preciso. Enfim, temos feito todas essas normas que a DGS recomenda. Em relação a um grande desafio que se coloca ainda no horizonte até ao final do ano letivo, a avaliação, que impactos é que estes planos de contingência vão ter nas diferentes dinâmicas de avaliação? Como é que, em geral, as escolas do Politécnico estão a posicionar face às questões da avaliação nas escolas? Bom, nós vamos ter, na maioria das escolas, vamos ter avaliação contínua online. Ou seja, as escolas já assumiram e estão a fazer, ou seja, as frequências estão a decorrer normalmente num registro online, e o objetivo é tentar fazer a avaliação contínua online.
sendo que há escolas que já assumiram que mesmo os exames vão ser feitos também à distância. E, portanto, há situações e há unidades curriculares onde os alunos não voltarão, não farão tudo a partir de casa em modo online. Há outras unidades curriculares, que não só as que têm componente prática e que já obrigariam os alunos a vir, mas há outras unidades curriculares onde os professores querem fazer exames presenciais e isso irá acontecer. Ou seja, durante o mês de julho, finais de junho, iremos já ter alguns exames presenciais, sempre na perspectiva de que vão ser poucos os alunos que vão ao exame presencial, porque a maioria acabou por fazer a cadeira por avaliação contínua, e sempre na perspectiva de que vamos ter que ter muito poucos exames à mesma hora para poder espalhar os poucos alunos que vêm pelas salas com as regras de segurança que aí estão. E estamos também a pensar, enfim, já fizemos um primeiro contacto, por exemplo, com a Universidade da Madeira, estamos também a pensar no caso destes alunos que estão deslocados em circunstâncias mais complicadas, que é o caso das ilhas neste momento. É muito difícil viajar para Coimbra para vir fazer exames e nós estamos a tentar que estes alunos possam fazer exames nas instituições de ensino da sua região, de forma a que, sendo presencial, há de haver um colega que vigia esse exame nesse sítio e depois nos remete o exame para o podermos avaliar. Esta área e esta dinâmica da avaliação, conectando com aquilo que dizia há pouco, com as dificuldades nas tecnologias da saúde, o que é que se tem passado nesse domínio? Há uma descoordenação no governo entre o ensino superior e a saúde, porque, por exemplo, para esta dimensão da avaliação, no que diz respeito, por exemplo, a tudo o que é prático, a saúde vai ficar em circunstâncias difíceis. Há uma descoordenação entre a saúde e o ensino superior, o que é que se está a passar? Qual é a sua leitura? Não, enfim, o Ministério da Saúde aqui, eu nem sei se há uma parte verdadeiramente envolvida, embora eu saiba que o nosso Ministério está a tentar articular este problema e resolver este problema através do Ministério da Saúde. A realidade é que a maioria das instituições de saúde têm autonomia, são EPs e, portanto, têm uma autonomia muito grande e podem decidir individualmente. O que eu acho que aconteceu, e que foi um erro, foi que mal estas coisas começaram, foi entendido como uma medida de segurança retirar os alunos dos hospitais. E se eu consigo perceber isso para os alunos dos anos iniciais, tenho alguma dificuldade em perceber isso para os alunos do último ano. Os alunos do 4º ano da área da saúde são alunos que estão à beira da entrada no mercado, eles terminariam em circunstâncias normais o curso em junho e no dia imediatamente a seguir podem trabalhar e podem trabalhar com um grau de autonomia muito elevado. Eu recordo que os cursos da saúde ficaram com 4 anos exatamente para isso, para que houvesse esse grau de autonomia à saída da escola e, portanto, estes alunos deveriam ter mantido o estágio, obrigados às mesmas regras que foram colocadas para os profissionais de saúde, com os mesmos mecanismos de proteção, mas deveriam ter ficado nos locais onde estavam a estagiar. Não foi esse o entendimento da generalidade dos hospitais em Portugal e, portanto, os alunos tiveram que interromper os estágios e agora vamos ter que encontrar uma solução, daí que nós acreditemos que pode haver aqui um papel para o Ministério da Saúde, pelo menos de sensibilização das suas instituições para que isso aconteça. Nós precisamos, em média, de voltar 8 semanas para os hospitais e, portanto, no limite dos limites, usando todas as margens de segurança possíveis, nós precisaríamos de regressar aos hospitais a 1 de julho, de maneira a que no dia 30 de setembro tivéssemos os cursos completos. Mesmo assim, já advém aqui algum prejuízo para os nossos estudantes que estavam a contar de começar a trabalhar em julho, mas também entendemos que o mercado provavelmente não vai ter uma solução para eles em julho. Quer os que ficavam em Portugal, quer os que saíam de Portugal, não vão ter provavelmente uma oferta para começar a trabalhar em julho, mas é importante que comecem antes do arranque do novo ano letivo. Nós não vamos conseguir aguentar 5 anos dentro das escolas, são os 4 que estão mais o que entra em outubro. E, portanto, precisamos de voltar à nossa normalidade e precisamos que estes estudantes, entre o mês de julho e o mês de setembro, terminem os seus cursos e possam ingressar no mercado de trabalho, que vai precisar deles. Este período que atravessamos de confinamento e de grande alteração no padrão normal de vida trouxe ao ensino superior grandes desafios. Como é que avalia a reação do Politécnico de Coimbra, das suas escolas,
a esta circunstância que foi inesperada e para a qual ninguém estava preparada, como é que conseguiram responder a estes desafios? Que lições pudemos aprender neste período? O que é que nos traz de avaliação deste tempo já percorrido em crise Covid-19? Olha, eu acho que a reação foi fantástica, porque nós decidimos interromper o ensino presencial numa quinta-feira ao final da tarde. O governo vem confirmar isso mesmo nessa noite, dizendo que entramos em estado de emergência na segunda-feira seguinte. E nós, entre o dia de sexta-feira, eu diria que na sexta, sábado e domingo, preparámos para o ensino online. Na segunda-feira já houve professores a dar aulas online. Isto é fantástico, nomeadamente porque se nós recuarmos uns meses atrás, quando falávamos de cursos de e-learning, era uma confusão tremenda, porque era tudo muito complicado. Não sabíamos como é que havíamos de fazer, não sabíamos como é que havíamos de organizar formação e-learning, mesmo feita de raiz, quanto mais adaptada. E é também fantástico que, de repente, nós tínhamos dado um sinal ao país inteiro e um sinal particular à Agência de Avaliação do Ensino Superior, que estamos preparados para fazer ensino online. E, portanto, melhor prova do que esta era difícil. E eu quero acreditar que nós, enfim, não vou dizer em outubro, mas vou dizer de outubro a um ano, estamos a entregar à agência cursos em e-learning para podermos começar a trabalhar, não nesta adaptação de videoaulas, mas em cursos de e-learning propriamente dito. Até porque também já sabemos que o próximo ano vai ser parcialmente neste modelo. O próximo ano letivo não vai ter condições de ser completamente normal. Nós não temos salas para manter medidas de segurança em turmas de 100 alunos, medidas de distanciamento em 100 alunos, e portanto vamos ter que viver com este registro meio online, meio presencial, e daí que eu acho que nós reagimos de forma fantástica. Não só os professores como os estudantes, os serviços que colocaram tudo online, de repente a capacidade informática afinal chegava para tudo isto, e os informáticos puseram isto tudo num espaço de horas a trabalhar a partir de casa. Isto foi fantástico e, portanto, eu acho que tirámos daqui alguns ensinamentos, acho que alguma da formação vai ser possível no futuro fazer muita formação online, mas acho que há aqui um sinal para o ensino superior politécnico, e neste caso concreto, que o Politécnico de Coimbra não deixará de assumir, que é a matriz do nosso ensino, é uma matriz essencialmente prática, aplicada e presencial. E, portanto, não podemos distrair-nos disto. Acho que não vamos poder passar a fazer coisas de papel e lápis quando elas são extraordinariamente laboratoriais ou oficinais. E, portanto, temos que voltar parcialmente à nossa atividade, e eu diria mesmo que o ensino graduado, nas licenciaturas, tudo voltará a ser presencial com o tempo. Mas os segundos ciclos, os mestrados, as pós-graduações, têm fortes condições para crescer a partir de agora no ensino à distância. É um exemplo que, a partir da crise e das dificuldades, se encontram novos caminhos e que tantas vezes a necessidade aguça o engenho. Mas se é verdade que foi notável a resposta do Politécnico de Coimbra e das outras instituições de ensino superior na capacidade de se readaptar, e uma outra dimensão que também tem sido muito sublinhada é a relação com a comunidade e o serviço à comunidade neste tempo de crise. Como é que o Politécnico de Coimbra viveu essa dimensão de relação com a comunidade e de responder também às necessidades que a crise nos trouxe? Olha, vivemos intensamente. Primeiro, porque tivemos que aprender também muito depressa com a nossa própria comunidade. Ou seja, a nossa própria comunidade precisou de ajuda. Para dar um exemplo daquilo que foi a nossa primeira semana, foi uma semana de repatriamento. Na primeira semana Covid-19, nós tivemos que repatriar equipas que tínhamos fora. Tínhamos uma equipa grande no Brasil a fazer divulgação dos nossos cursos. Tínhamos outras equipas, enfim, noutros países, e tínhamos 117 ou 118 estudantes, a memória não me atraiçoa, em Erasmus. E, portanto, a primeira resposta foi para a nossa própria comunidade interna. Depois, pôr toda a gente em casa, quando alguns estudantes não tinham computador para passar a assistir às aulas. Foi preciso resolver todos estes problemas. E, depois de resolvermos o problema da nossa comunidade interna, pôs-se o problema que é, nós não estamos sozinhos, estamos inseridos num meio, e esse meio está a precisar de ajuda. O que é que fizemos, entretanto?
Bom, o Instituto Superior de Engenharia começou a produzir viseiras, com as suas impressoras 3D começou a produzir viseiras, coisa que ainda está a acontecer, continuamos a produzir viseiras. A Escola Superior de Saúde, num projeto da CIM Região de Coimbra, saiu para o terreno a fazer recolhas de testes, já nesta fase dos testes sorológicos de conhecimento da comunidade, e colocámos uma equipa de professores e de estudantes a fazer a recolha destes testes e a colaborar com a ARS Centro, com a Universidade de Coimbra e com a CIM Região de Coimbra também nesta área. Disponibilizámos uma das nossas residências para os profissionais da linha da frente, sejam eles da saúde ou da área da proteção civil, que têm receio de regressar a casa para não contaminar a família, para poderem pernoitar nessa residência. Associámos-nos a uma associação que ajuda pessoas em carência económica na distribuição de refeições e partilhamos, não só confeccionamos as refeições, como, enfim, ajudamos com uma parte das refeições, partilhamos também uma parte dessas refeições. As nossas escolas começaram a produzir álcool gel para consumo próprio, ou seja, não estamos a fazer, não temos capacidade de fazer para oferecer, até porque o álcool, entretanto, atingiu preços astronómicos e, portanto, não tínhamos capacidade financeira também para isso, mas produzimos para consumo próprio. Reforçámos as equipas na área da psicologia para apoiar a nossa comunidade de forma geral, mas fundamentalmente os nossos estudantes nesta reorganização do seu trabalho. E, enfim, eu diria que estes são os factos mais relevantes, que são estes, mas sempre com a porta aberta para tentar resolver um problema que possa surgir amanhã e que nós tenhamos capacidade para o fazer. Claro, e dentro desta linha de resposta, e é muito interessante que tenha começado por aí, à comunidade interna, àqueles que estavam em circunstância potencialmente vulnerável, ou que estavam fora do país, ou porque precisavam para poder prosseguir a sua aprendizagem de equipamentos informáticos, prevê-se, infelizmente, enfim, esperemos que de alguma maneira possamos estar enganados, mas que venha aí uma crise económica séria. E a ação social vai ser sujeito, com certeza, de uma pressão muito grande. Como é que o Politécnico de Coimbra, em termos de apoio aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade, está a olhar já para o próximo ano letivo e para as necessidades de maior apoio social? Olha, nós, enfim, força das circunstâncias que vêm de 2007, da crise de 2007, o Politécnico de Coimbra adotou, desde sempre, tem adotado medidas na área da ação social. E por incrível que pareça, ainda hoje de manhã, na reunião do Senado do Politécnico, nós conversávamos um pouco sobre isso, que há um conjunto de coisas que nós ouvimos que as nossas congêneres, entretanto, fizeram durante a pandemia e que nós não fizemos. E não fizemos porquê? Porque para nós era uma rotina. Vou dar um exemplo. Há um conjunto de instituições que dilataram o pagamento das propinas. Bom, isso é uma coisa absolutamente normal no Politécnico de Coimbra há muitos anos. Nós temos um plano para o estudante, quando entra em incumprimento, faz um requerimento ao presidente da sua escola e ele imediatamente o coloca num plano de apoio social em que se vai dilatando o pagamento das propinas. Tínhamos criado, por acaso, entrou em funcionamento em janeiro, uma coisa a que chamámos PASI, Programa de Apoio Social Informático. Ou seja, desde janeiro tínhamos uma bolsa de computadores para emprestar aos estudantes. Não chegou nesta fase, teve que ser reforçado. Alguns estudantes levaram para casa computadores das salas de informática que as escolas emprestaram, porque não havia outra solução no imediato para resolver, mas também na parte da ação social tínhamos essa solução. Somos uma instituição, provavelmente, das que tem uma maior equipa de psicólogas a tempo permanente. Nós temos 3 psicólogas a tempo inteiro e, nesta área da pandemia, alguns professores da área da psicologia ofereceram-se para colaborar com a equipa no sentido de aumentar essa capacidade. E depois tínhamos uma coisa que responde diretamente à sua questão, que foi criada também na sequência da crise de 2007, uma coisa a que chamamos A2Es, e que é um fundo de emergência que tem sido constituído ao longo dos anos num modelo de organização económica indexado ao valor das propinas, indexado também
ao apoio de um dos nossos sponsors, que é a Caixa de Depósitos, e que colocava 200 mil euros em apoio social de emergência. Portanto, nós já tínhamos um apoio social de emergência de 200 mil euros, que felizmente nos últimos 2 anos estávamos a pensar em reduzir para metade, porque ele não estava a ser usado, que era bom sinal, era sinal que de facto o país estava em retoma e grande parte dos estudantes, uns vivem com o apoio que vem da Direção-Geral do Ensino Superior e os outros não precisavam de apoio, o que para nós era bom porque o fundo estava a sobrar e estava a ser usado para melhorar cantinas, para melhorar residências, etc. Bom, já percebemos que ainda este ano os 200 mil euros que metemos no fundo de emergência vão ser precisos e eventualmente vão ter que ser reforçados. E, portanto, temos de facto esse mecanismo, é um mecanismo que é gerido internamente no mesmo formato em que são geridas as bolsas que vêm do Poder Central e que estamos sempre atentos a essa solução, porque ele não só se constitui como fundo de emergência, como depois acaba por funcionar também como um sistema de bolsas. Feita um pouco esta volta pela atualidade, pelos últimos meses e por esta resposta neste tempo presente, agora olhar um pouco para o futuro. Na semana passada o Estado de Estado do Ensino Superior, também em grande entrevista à Fórum Estudante, levantava aqui algumas questões sobre as quais gostava de ouvir a sua opinião. A primeira é que o professor Sobrinho Teixeira referia que lhe parecia ser provável uma futura diminuição da carga letiva no ensino superior, nomeadamente da carga letiva presencial. Como é que avalia essa possibilidade desta crise surgir uma reconfiguração dos modelos e dos balanços, nomeadamente em termos de carga letiva? Nós há uns anos atrás, aqui no Politécnico, ainda antes até de eu ser presidente, isso foi um assunto que começou a ser discutido. E na altura apenas uma escola, se a memória não me traiçoa, poderei estar errado, mas penso que só uma escola, foi a Escola Superior de Educação, optou por esse caminho e reduziu os seus cursos para 20 horas por semana. Enfim, as outras escolas têm durações na casa das 24, 25 horas por semana. Eu acho que nós progressivamente vamos perceber que temos de facto que mudar a forma de ensinar e a forma de aprender e, portanto, até porque Bolonha está lá muito para trás, mas já dizia isso. E o grande problema para mim da redução da carga horária tem sido a falta de capacidade que o país e a lei têm tido de adaptar a contabilização do trabalho docente. Nós continuamos muito focados que o trabalho docente se mede em horas de presença na sala de aulas. E isto cria uma incerteza grande dos professores, que é bom, mas então agora vão reduzir as horas, isto significa menos 5 horas por semana, ao fim do mês significa menos um horário de trabalho, portanto há um colega que perde o emprego. E portanto esta incerteza de que havendo menos horas há menos professores, eu acho que tem travado de alguma forma essa reforma que é preciso fazer. E acho que nós vamos perceber agora, porque o ensino online, e nós aqui interpretámos dessa maneira, é muito complicado, embora alguns colegas o consigam fazer, mas é muito complicado estar 2 horas atrás de um computador a dar aula, para quem está de um lado e do outro do computador, e portanto o lógico é que as aulas sejam mais curtas, mas também mais presentes, ou seja, se nós podemos ter uma aula por dia de meia hora, é melhor do que termos uma aula de 4 em 4 dias, 2 horas. E acho que esta flexibilidade vai permitir que nós sejamos capazes de reduzir o trabalho presencial e colocar na contabilização do trabalho do professor este trabalho que ele vai passar a fazer à distância, de acompanhamento e de proximidade com os estudantes. E, portanto, acho que a curto prazo nós vamos ter que olhar para os cursos e perceber que precisamos de reduzir carga em sala de aulas e fazer mais acompanhamento pessoal, mais acompanhamento individual, mais acompanhamento, neste caso feito à distância ou feito no gabinete, mas menos carga letiva no estrito termo daquilo que estamos habituados. A conversa com o Estado de Estado surgiu também um outro tópico que tem a ver com o modelo de acesso este ano, que vai ser naturalmente condicionado por tudo o que se está a viver. E uma preocupação ficou a pairar no ar, sobre a qual também gostava de ouvir a sua opinião, é que com esta contingência que estamos a viver no modelo de acesso este ano, para o próximo ano podemos ter um decréscimo no número de alunos a entrar no ensino superior.
Como é que vê essa realidade, depois de tanto esforço nos últimos anos, a fazer crescer o número de estudantes que podem aceder ao ensino superior? Vê alguma alternativa, alguma sugestão, como é que poderia talvez ser, desde já, feito algo para prevenir essa eventualidade de redução do número de alunos a entrar? Bom, eu não gosto do modelo de acesso, não gosto há muitos anos. Eu acho que o peso exagerado dos exames, das provas específicas, deixa de fora um conjunto de estudantes que ou porque não entram naquilo que gostariam de entrar, ou porque reprovam nos exames, com o peso que os exames têm, depois não conseguem entrar. Eu costumo dar o exemplo de que acho que os exames, mesmo que valessem apenas 25%, já era uma coisa exagerada, ou seja, mesmo que nós considerarmos que os 3 anos do secundário valem 25% cada um, e o exame de 25%, o exame já teria aqui um peso extraordinário, porque em 2 horas comparávamos 2 horas com um ano letivo. E, portanto, eu acho que nós devíamos diminuir o peso, progressivamente o peso dos exames das provas específicas. Eu, na altura em que estava à frente da escola e podia ter algum poder de decisão sobre isso, fiz sempre força para que os exames valessem o mínimo possível. E, portanto, eu acho que a primeira coisa é temos que dar mais importância ao trabalho que os estudantes fizeram no secundário, menos importância aos exames, e isto vai-nos trazer mais gente. Este ano, concretamente, as dificuldades económicas vão fazer com que menos estudantes acedam, portanto vai haver menos estudantes inclusivamente a concorrer, é essa a nossa convicção. Vamos ter aqui um problema que, enfim, para o Politécnico de Coimbra é um problema porque estávamos a crescer de forma sustentada nos últimos 3 anos e agora vamos deixar de crescer, mas é um problema muito maior para alguns colegas de outros politécnicos, que é os estudantes internacionais. Os estudantes internacionais que para nós, enfim, ainda significam muito pouco, em alguns casos significam uma percentagem grande dos estudantes admitidos, portanto vamos ter aqui esse problema e apesar deste ano já podermos ir buscar estudantes à via profissional e artística, eu acho que não vamos conseguir compensar uma coisa com a outra. E mesmo nos estudantes que acediam aos CETESPs, esta redução pode ser uma redução real, mais uma vez por motivos económicos. Nós temos descentralizado alguns CETESPs e temos alguns CETESPs a funcionar fora de Coimbra, na tentativa dos estudantes de manterem namorada de família e, portanto, não terem esse acréscimo da deslocação para Coimbra, mas ainda assim eu acredito que nós vamos perder aqui estudantes. E, portanto, sobre o futuro, eu acho que uma das coisas que temos que pensar seriamente e olhar seriamente para aquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos é que este modelo de acesso é muito penalizador e muito desencorajador. E, portanto, temos que repensar, ainda que ele fique exatamente igual, se lhe mudarmos as percentagens de importância já ajudamos a alguma coisa. E acho que é para aí que temos que caminhar. Depois desta perspectiva algo sombria quanto à entrada de novos estudantes no próximo ano letivo, primeiro ano, agora terminar a nossa conversa com uma nota de esperança e de otimismo. O Politécnico de Coimbra renovou recentemente a sua imagem, lançou um novo site. Para o próximo ano letivo, que dinâmicas de esperança e de afirmação do Politécnico de Coimbra? Há novos projetos que vão arrancar? Como é que estão os projetos, por exemplo, das Escolas do Mar e da Floresta e a relação com a Figueira e com a Lausanne? Que ideias tem o seu presidente para desencadear uma etapa que agora terá que ser de esperança e de retomar em força o caminho de não só de estabilidade, mas de crescimento e desenvolvimento da instituição? Bom, a ideia é que a gente continue com essa mesma dinâmica que vimos trazendo e que sejamos capazes de concretizar um conjunto de projetos que até agora não foram possíveis de concretizar. Nós estamos a fazer alguma reforma interna que demorou, enfim, em alguns casos estamos a trabalhar nela há 2 anos, 2 anos e meio, e que começa agora finalmente a chegar ao fim. Para pegar, por exemplo, nos projetos que falou, quer da Escola do Mar, quer da Escola da Floresta, as contingências em que elas foram pensadas e o facto de não terem nascido esteve muito associado até agora, nomeadamente ao ciclo eleitoral nacional, ou seja,
Quando entramos em período de pages legislativas, abrandou esta dinâmica à volta das escolas e ainda não recuperámos dela. Só por acaso hoje de manhã tivemos uma conversa aqui da equipa sobre a Escola da Floresta e eu quero acreditar que em setembro, finalmente em setembro, e digo finalmente porque a Escola da Floresta é uma ideia de novembro de 2017, imediatamente a seguir aos incêndios de 2017, e quero acreditar que a Escola da Floresta em setembro de 2020 finalmente vai poder aparecer com as primeiras formações ligadas a este movimento que nós temos pensado para a floresta. A Escola do Mar eventualmente estará um pouco mais atrasada, tem a ver também com dinâmicas locais que, enfim, não responderam àquilo que eram as perspectivas iniciais. Nós, quando pegámos na ideia da Escola do Mar, havia uma perspectiva de sítio, de localização, tudo isso foi alterado pelos nossos parceiros locais e ainda não conseguimos encontrar uma solução suficientemente boa para isso, mas não é um projeto abandonado, é um projeto que continua na nossa mente levar para a frente. A Figueira da Foz tem grandes condições para segurar um conjunto grande de alunos ligados às várias dinâmicas do mar, desde o turismo até à engenharia do mar e, portanto, nós acreditamos que isso ainda pode acontecer. E depois, enfim, fora dessas dinâmicas, para dar um exemplo concreto, nós ainda esta semana iremos dar a conhecer o projeto de arquitetura de uma nova cantina na Escola Superior de Educação e, portanto, vamos construir nos próximos meses, espero que esteja pronta à entrada do próximo ano civil, uma nova cantina no espaço da Escola Superior de Educação, que vai permitir também reorganizar aquele espaço e a nossa grande ideia era fechar aquilo que chamamos o Polo 2 da Escola Superior de Educação, que são umas instalações muito antigas e muito degradadas, que nós gostaríamos de fechar e concentrar tudo no espaço da escola. Temos também um projeto que também ainda ficará em condições de ser lançado. Quando digo lançado, é lançado o concurso público de adjudicação de um novo edifício que vai nascer no campus de Bencanta entre o Instituto Superior de Contabilidade e a Escola Superior Agrária, um edifício onde vai ficar concentrada uma cantina comum e uma cafetaria comum e uma biblioteca comum. É uma coisa que dentro do Politécnico de Coimbra até agora era impensável, que era criar espaços comuns a mais que uma escola. Este projeto está já consensado com as duas escolas e vai acontecer, e portanto vamos ter aqui também um novo edifício no campus da Escola Agrária. Estamos a recuperar também do ponto de vista quer de funcionamento, quer de equipamento, de espaço, a nossa clínica. Nós temos uma clínica ligada à área da saúde ocupacional e que se pretende venha a ser também recuperada do ponto de vista da saúde da nossa população, ou seja um espaço onde a nossa população pode recorrer. Vamos também recuperar esse espaço e a muito curto prazo esse espaço estará a funcionar. E depois manter estas dinâmicas que nasceram junto com a mudança da imagem. A imagem teve aqui um comprometimento, enfim, que ninguém estava à espera, não é? Lançámos a imagem a 4 de março e entrámos em estado de emergência a 13 e, portanto, não potenciámos verdadeiramente ainda a imagem. Tínhamos lançado um jornal em janeiro, saiu o número 1 em janeiro, vamos no número 4, sendo que já fizemos os últimos 2 números exclusivamente online, porque não há justificação para o papel. Nós queríamos muito continuar a ter o papel, porque os jornais vêm do papel e a gente queria manter alguns números em papel. Tivemos que acabar com isso, e, portanto, mas continuamos a manter o jornal ativo e acreditamos que ele vai continuar a viver. E pronto, quer dizer, basicamente aquilo que nós queremos é concretizar tudo o que iniciámos há 3 anos atrás. Está muito à volta disto que estava a relatar. Já não estamos em circunstâncias de mandato de iniciar provavelmente projetos muito demorados. Os projetos que iremos iniciar são projetos que sejam concretizáveis no intervalo de 1 ano, mas destes todos que estavam iniciados e que foram iniciados ao longo dos últimos 2 anos e meio, temos estes objetivos para concretizar. Sinais de esperança em tempos de crise. Agradecer ao professor Jorge Conde, presidente do Politécnico de Coimbra, a sua disponibilidade
conversa com o Fórum Estudante, seguimos neste caminho de promoção da qualificação, do ensino superior e de um futuro melhor para todos nós. Bem-aja, Sr. Professor, muito obrigado por ter estado connosco. Uma boa tarde. Muito obrigado, foi um gosto estar convosco.